Gente, antes de mais nada, eu preciso compartilhar uma dúvida, um dilema que eu estou vivendo aqui com vocês, que eu não sei qual aspecto do cenário eu vou usar, porque eu queria usar esse aqui, que foi o que eu preparei, que, enfim, com a luz ali e tal, mas aí se eu viro para cá, tá um entardecer tão lindo lá fora, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir então, tá, com vocês hoje. A gente começa com esse cenário para a gente acompanhar o entardecer, e depois que escurecer a gente vem um pouco para cá para dar esse aconchego, esse conforto aqui da luz azul e tal. Pode ser, estão confortáveis, então ó, pega a pipoca, pega o chocolate, porque hoje a gente vai trazer um assunto aqui, dá para vocês verem lá, deixa mais assim, ó, bonito. É um assunto que ele é muito importante, ele é vital, principalmente nos dias que a gente está vivendo, né? Que são dias de agitação, de tensão, muita coisa acontecendo no mundo, muita coisa acontecendo no país, e às vezes a gente se sente um pouco carregados, né? Tem gente que sente mais, tem gente que sente um pouco menos, mas esse vídeo aqui é para todos aqueles que em algum grau percebem, né? Somatizam ou captam, tem uma mediunidade que sente mais intensamente isso tudo, e que, gente, muitas pessoas têm isso. Então, esse vídeo é dedicado para vocês. Olha, antes de começar, alguns pontos aqui que eu quero colocar. Primeiro que essa aula aqui é uma extensão, tá, aberta, gratuita, que a gente vai trazer aqui, do meu curso de meditação celta. Para quem faz parte, a gente está sempre atualizando, inclusive o formato novo, a apresentação nova que vocês vão ver, que eu vou colocar aqui, é a atualização daquele curso que a gente tem aqui no canal, o Auen, né, meditação, valores humanos, filosofia druídica. A gente deu uma repaginada, a gente está sempre trazendo assuntos novos, e esse é um assunto que a gente trata lá naquele ambiente, só que por ser um tema que ele é muito importante para muita gente, ainda mais no momento que a gente está vivendo, a gente está estendendo, abrindo aqui para vocês e fazendo convite para caso você também queira um aprofundamento, acompanhar a gente lá na nossa área de aulas, tá bom? Vou deixar os links aqui embaixo. A segunda coisa que eu vou trazer para vocês, que é um pedido, é o seguinte, eu vou pedir para vocês darem uma força nesse vídeo, não apenas para chegar em pessoas que às vezes estão perdidas, estão passando mal por aí porque não têm acesso a essas informações que a gente vai trazer aqui, e, volto a dizer também, em relação ao curso de meditação celta, muitas das dicas que a gente vai trazer aqui são dicas vinculadas à sabedoria dos druidas. Tá? Você já ouviu várias coisas populares do que faz, o que não faz, a maioria talvez não tenha funcionado para você como também não funcionou para mim, mas aqui uma abordagem druídica que ela traz coisas novas, não só druídica, mas vocês vão entender. Eu preparei um conteúdo aqui que eu duvido que você sabe de todas essas dicas aqui que eu peguei de uma larga experiência passando por essas coisas e vendo o que realmente funciona na prática. Mas o que acontece? Essa é a segunda vez que eu estou gravando essa aula. A primeira vez eu estava com uma outra roupa e o microfone ficou raspando no tecido e eu perdi mais de 40 minutos de aula que eu tive que jogar fora porque o som ficou ruim. 40 minutos. Então assim, vou fazer esse vídeo de novo porque eu acredito nisso, eu acredito que isso vai trazer ajuda para quem precisa. Então eu peço também a reciprocidade de vocês auxiliarem o canal, de dar aquela força, o joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar, fazer aquele comentário que enche a nossa alma de alegria para querer compartilhar sempre mais. E não peço isso assim na caridade, na bondade, na verdade eu peço isso na reciprocidade. Isso eu posso te dizer assim, do fundo do meu coração, como pedagogo, como educador, que na verdade isso não é um gesto de caridade, isso é um gesto de elegância. Quando alguém te oferece algo bom que soma para você, né, por elegância, por educação, a gente
retribui para retroalimentar essa conexão que vai gerando coisas boas. Então não é uma questão de caridade para com o canal, é uma questão de elegância, né? Então, dito isso, porque eu vou agora gravar esse vídeo novamente, podia estar fazendo tantas coisas, mas vou gravar porque eu tenho certeza que alguém vai se beneficiar como eu me beneficiei desse conteúdo, mas fui aprendendo na raça e batendo muito a cabeça. Vamos lá, deixa eu beber um pouquinho d'água. Gente, a primeira coisa, antes de eu entrar na lista aqui, que eu até separei, anotei para não esquecer de nada, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: se você sente essas coisas, se você tem facilidade para sentir as energias, a psicosfera, sabe, nem que seja mais local ou até um pouco mais coletiva, você se sente mais expandido, mais expandida, capta muito pensamentos, de encarnado, de desencarnado, as energias, os campos, né? A primeira coisa que eu preciso te dizer aqui... antes disso, assim, não fantasie tudo como sendo espiritual. Antes, procure ver se não tem nenhuma causa médica. Às vezes é uma falta de vitamina que você interpretou como sendo energia, mas não é, sabe? Energia é uma questão bem característica. Quem realmente sente sabe que é diferente. Mas assim, não desconsidere a questão médica, né, junto com a questão espiritual. Mas caso seja apenas espiritual mesmo, que é o caso de muita gente... Sim, porque é algo natural, não é algo sobrenatural, faz parte da nossa natureza. Há pessoas mais sensíveis, pessoas mais empatas. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui, de todo o coração, algo que eu gostaria de ter ouvido também, é que é o seguinte, isso não é um defeito seu, um problema seu. Porque eu sei que isso pesa pra gente quando a gente se vê em meio a percepções que nos agridem, que são tóxicas, né? Eu estou gravando esse vídeo, enquanto estou gravando esse vídeo, está lá o início do conflito entre Rússia, Ucrânia, o mundo inteiro se debatendo em torno disso, e o que vai ser, o que não vai ser. Você tem uma pandemia que ainda não acabou, você tem problemas políticos muito graves acontecendo, e gente brigando, e gente se batendo, e usando a internet, que é um recurso maravilhoso para só se ofender, para ofender uns aos outros, para agredir uns aos outros. Então, assim, a psicosfera, às vezes ela fica um pouco mais tensa, né, em algumas regiões e tal, e às vezes a gente pode dar uma captada, voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, às vezes aquilo pesa, ou você sente isso de uma forma mais nítida, se você já tem mais experiência, já sabe do que se trata, ou às vezes, de repente, num dia que aconteceu alguma coisa, você nem sabe o que aconteceu, mas você se sente pesado, cansado, pesada, sugado, e só mudar a energia ou ir para um lugar que te agregue nisso, você já se sente melhor. Enfim, a gente já falou muito disso em outros vídeos, eu acho que você sabe o que eu estou falando, né? Se você sente essas coisas todas. Isso não é um defeito seu. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro como você se percebe no meio disso. Eu sei que a gente está num meio muito materialista, muito superficialista, de pessoas que julgam aquilo que elas não sabem, que julgam aquilo que elas não vivem. Só que é o seguinte, você sente. É isso, é só isso. Você sente. Isso não é um defeito, você sentir. Claro que se isso está te atrapalhando, a gente pode buscar equilibrar um pouco como isso lida com você, para que isso não te faça sofrer. Mas o fato de você sentir não é algo necessariamente ruim. Aliás, é bom você sentir as coisas, porque o mundo está do jeito que está por gente que tenta matar em si a sua capacidade de sentir a vida, os outros, o mundo. O mundo está a bagunça que está por gente que quer matar a sua própria sensibilidade, como um mecanismo de defesa, né? Porque não suporta, não tem estrutura para sentir as vísceras da vida, é mais fácil colocar uma armadura, uma casca. E tem muita gente assim, tem muita gente que vai chegar para você que não sente como você sente. E vai querer fazer você acreditar que é um defeito você sentir as coisas. Nunca foi esse defeito sentir as coisas. Na verdade é o oposto.
Claro, volto a dizer, se isso estiver te atrapalhando, a gente vai conversar. Mas na verdade é o oposto. Quem não sente as coisas, né? Você vai se aproximando de psicopatologias como a própria psicopatia, por exemplo. Então, assim, tem gente que sente de um jeito, tem gente que sente de outro. E tem uma coisa, essas questões elas vão e voltam na nossa vida em momentos. Tem momentos que você vai estar mais aterrado, se sentindo mais fechado para essas coisas. Outros momentos que vão depender de tantas coisas na nossa vida que a gente está passando, que a gente não tem controle, quem dirá os outros. Então quem são eles para te julgar? Sabe? Não deixa ninguém fazer você se sentir mal com você por você sentir as coisas, por você captar as coisas. Não se sinta incompreendido, atacado. Você não é menos por causa disso. You're a wizard, Harry. Isso é um sentido natural. Se você vai com uma pessoa que ouve para um lugar onde está tocando uma música muito alta e muito agressiva, ela tem culpa por ouvir aquilo? Ela tem culpa por, num momento tóxico, ela se sentir agredida por aquilo e se sentir mal com aquilo? Ela tem culpa pelo barulho que estão escolhendo fazer? Muitas vezes não. Muitas vezes é assim. Porque essa sensibilidade não é uma coisa sobrenatural, uma coisa muito natural, é isso que a gente vai trazer aqui. Porque existe um equívoco muito generalizado, principalmente nos nossos dias, de gente querendo falar aquilo que não vive, teorizar coisas que não sabem. E tem um papo que diz assim, não, olha, se você vibra uma energia boa, positiva, você nunca vai sentir nada. Essa pessoa nunca sentiu nada. Ou se sentiu qualquer outra coisa e achou que estava sentindo de verdade, mas não é o sentir de verdade que você sabe o que é. E talvez essa pessoa não saiba. Porque senão ela não estaria dizendo isso. Olha, eu vou te dar um exemplo, a gente poderia dissertar aqui horas sobre isso, sobre como é uma capacidade natural, sobre como isso não tem nada a ver com o teu caráter, você sentir ou não sentir as coisas. Mas eu vou dar 2 exemplos aqui só para a gente passar logo por isso e começar a falar dos meios aqui para a gente nos auxiliar. Olha, Chico Xavier e Padre Pio, vou pegar 2, Chico Xavier e Padre Pio, 2 grandes médiums, tá? Ou, no caso do Padre Pio, se você quiser usar outra nomenclatura por ser católico, tudo bem. Dons do Espírito Santo. Honestamente, para mim, tanto faz a forma humana de se referir. É a mesma questão natural. Tanto o Padre Pio quanto o Chico Xavier, que eram almas santas, de verdade, de calibre. Não é essas lantejoulas, esses vagalume da luz nova era metido avatar de Instagram que tem por aí. Não. Almas legitimamente santas. Não é nem elevado da luz. Santas mesmo. Pela atitude, pelo caráter, sabe? Pela moral, assim, eram almas parrudas nesse sentido. Tanto Chico Xavier quanto o Padre Pio não deixavam, nem depois de velhinhos, de receber visitas de espíritos ruins que queriam fazer alguma coisa com eles e não deixavam de sentir essas cargas. Não deixavam de sentir essas cargas. E era o Chico e era o Padre Pio. E você que é o pirilampo da luz acha que, não, é só eu ser good vibes, gratiluz aqui que nada vai acontecer. Como se bastasse eu ser gratiluz para colocar o meu dedo no fogo e o fogo não me queimar. Não, é causa e efeito. O fogo não é bom, não é mal, você põe lá o dedo no fogo, existem receptores, existe uma condição natural do seu dedo que não é para o seu dedo estar ali. Se você põe, vai queimar e você vai sentir. É só isso. E o mundo, a gente não precisa ir muito fundo para entender que o mundo, do jeito que ele está, do jeito que a gente escolheu deixar o mundo que a gente tem, a gente sabe que tem muita toxicidade na psicosfera. Sabe? Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, precisava reservar um dia na semana, se eu não me engano, eram os domingos, tá? Esse tem depoimento do Chico,
O Emmanuel precisava reservar um dia da semana para ir para esferas mais elevadas do plano espiritual, não só para encontrar Lívia Lentulha, que tinha sido esposa dele, numa dessas regiões mais elevadas, mas também precisava ir para essas regiões para se purificar das energias da psicosfera da Terra, porque para ele era pesado. Para o Emmanuel. E olha que o Emmanuel ficava só ali em Minas Gerais, entendeu? No Edodô do pão de queijo com café ali, gostoso. Emmanuel sentia. Então eu tenho outros exemplos que eu poderia citar. O próprio Ramatiz, embora eu questione algumas coisas em relação a Ramatiz, mas tem uma fala do Ramatiz que ele diz que Jesus mesmo, ele se afastava para a natureza em soledade, né? Sozinho com ele mesmo, ele e o Pai, para poder entrar nessa comunhão divina, mas também para se purificar da carga que ele tinha que lidar nas cidades, com o povo enchendo o saco e não sei o que tem, ele precisava depurar aquilo na natureza. Então entenda, claro que há formas mais equilibradas e mais desequilibradas de você lidar com isso, tá? Mas isso é uma questão da nossa postura, não é uma questão da sensibilidade em si. Então, se você tem, não deixa ninguém fazer você se sentir mal com você mesmo. Na verdade, muitas vezes são essas pessoas que deveriam estar se sentindo mal elas com elas mesmas por estarem deixando o mundo e os ambientes carregados desse jeito, cheio de toxicidade psíquica. E aí o coitadinho do você tá lá, sente, opa. Né? Então, assim, não deixa ninguém te diminuir por conta disso e nunca deixe de lembrar que isso é uma coisa natural, simples. Você passa, tem tanta gente aqui que passa. Se você quiser, inclusive, estar assistindo, mandar uma mensagem aqui, pôr nos comentários para quem estiver lendo, falar que você também passa, para acalmar a pessoa. Às vezes tem muitos jovens que estão passando, não sabem o que é que está acontecendo, acha que é só com eles, meu Deus, e agora? Acha que não vai passar, mas passa, fica tudo tranquilo, mas é tudo um processo. Agora que anoiteceu ali, vamos mudar um pouco o cenário. Aqui, acho que fica mais aconchegante para a gente agora, tá bom? Então, olha, vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Medidas práticas. Eu sou uma pessoa que nesse assunto eu aprendi a ser muito pragmático, porque quem está sentindo as cargas, quem está passando por isso, não tem tempo para discursinho de luz que não dá em nada, tá? Então a gente precisa de coisas que funcionam. Então tudo que eu vou dizer aqui, claro que algumas podem funcionar melhor ou pior para você, mais ou menos, mas também você pode usar tudo isso de uma forma complementar, tudo isso junto, que aumenta a eficácia. Primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, até para não perder aqui, é o uso de alguns florais específicos. Não é floral de Bach, tá? Não é rescue, não. Já tentei com floral de Bach. Nesse caso, para mim, ou seja, a forma como o meu organismo respondia a isso, não funcionou. Não que não funcione, estou falando de mim. Mas existem duas magiquinhas aqui, ó, duas poçõezinhas mágicas, milagrosas, maravilhosas. Eu não sei se vai focar, tá? Se não focar, eu deixo escrito aqui embaixo na descrição, tudo tranquilo. Existe uma linha de florais, que não é o floral de Bach, que é a linha dos florais que se chama Bush australiano. Bush de mato. Bush australiano, o criador é o Ian Wyatt. E existem duas fórmulas, eu não estão me pagando para eu fazer isso, estou falando que realmente me ajuda, não só a mim, eu vejo ajudando muita gente. Ele criou duas fórmulas que elas são fantásticas para empatas, para médiums, para sensitivos, o nome que você quiser dar. Que, ó, uma é Angel Sword, a outra é Fringed Violet. Então, ó, vamos começar com Fringed Violet. O que é a Fringed Violet? Fringed Violet é o nome de uma flor, né, que
que aí ele trabalha, ele consegue fazer a fórmula. Qual que é o princípio que ele coloca? Ele fala assim, ó, pessoas muito sensitivas, que sentem, que captam, essas coisas todas, elas têm uma característica meio que fisiológica no campo sutil, que é o fato delas terem um campo áurico, ou um campo de energia, uma psicosfera, também o nome que você quiser dar, um campo áurico que ele é mais poroso. Sabe quando você fala de médium esponja? A esponja não é porosa? Então, é a mesma coisa. O médium, para ele tem o seu campo de energia mais poroso, ou seja, ele tem muito mais trocas com o ambiente, com as energias do ambiente, né? Os seus limites, as suas definições não são tão rígidas, né? É mais poroso, então tem muita intersecção de energia, entra coisa, você doa coisa com muito mais facilidade. Tanto médiums de cura também, claro, precisam doar, aquela coisa toda, mas da mesma forma que você doa com mais facilidade, você também capta com mais facilidade, e isso é uma característica que não é moral, é uma característica que ela é natural. Inclusive, aqui tem um ponto que a gente tem que colocar, que é o seguinte, tem gente que fala, não, é só você vibrar muita luz. Gente, existe um erro de física nessa frase. Se a gente considerar um ambiente fechado, imagina esse quarto aqui, esse estúdio, tá? Esse estúdio aqui, vedado com paredes, eu fecho a janela, fica bem vedado, assim, sabe? Não sai nada, não entra nada. E aí eu ponho aqui dentro alguém não. Eu ponho aqui dentro 10 pessoas que só reclamam da vida, que só estão lá para baixo, que só xingam, que só brigam entre si, que estão com aquela carga. Fica eu e essas 10 aqui nesse quarto. Por uma questão de física que você aprende na escola, o que acontece? Num ambiente fechado, num sistema fechado, os corpos tendem a buscar um equilíbrio no sistema, ou seja, se eu tenho um corpo A com muito calor e um corpo B com pouco calor, se eles estão dentro de um sistema fechado, a tendência é que o sistema busque equilíbrio, ou seja, quem está com mais calor doa para quem está com menos calor, até que tudo fique em equilíbrio. Então esse negócio de só vibrar muito na luz, de só vibrar muito, pode ser inclusive, dependendo da situação, se você não levar em conta tudo o que a gente vai falar, pode até sair pela culatra, porque você está aqui, eu vou vibrar, eu vou doar. Isso, o sistema vai buscar um equilíbrio. Você está doando, mas está circulando. A energia não some. E aquela outra energia que estava aqui, para onde que ela vai? O sistema ele tem que se equilibrar. Não estou falando para você não buscar vibrar coisas boas. Eu estou falando, e a gente vai entender mais a fundo aqui, que só isso, sem a gente se atentar para essas questões mais práticas, naturais desse processo, faça as contas aí, tá? Então tá aqui, muita bondade, entra tudo aquela coisa carregada, o sistema está fechado. O sistema, ele tende naturalmente ao equilíbrio. Então, quanto mais você quiser doar, quanto mais luz o pirilampo quiser ofuscar todo mundo aqui, essa luz pode para eles, mas a coisa ela se retroalimenta. Então você tem que entender a naturalidade desse processo. Volto a dizer, não estou falando para você não vibrar na luz. Se bem que quem é que realmente vibra na luz aqui na Terra? Mas beleza, a gente já chega nesse ponto. Mas é assim, não é só poetizar a coisa e minimizar com um pensamento muito simplista. É só... Olha, as pessoas que falavam isso pra mim, é só vibrar na luz que não acontece nada. Eu fiz um teste, eu peguei meia dúzia delas e levei para um local bem carregado, assim, para ver se quero só ver, né? Você está vibrando na luz? Estou vibrando na luz, no amor, na gratidão. Falei, então vem cá comigo. Levava a pessoa, falava, fica aí um pouquinho. Dava 10 minutos, ela estava vomitando. Então assim, pra cima de mim, não. Isso aí é uma coisa muito mais complexa, muito mais séria, e que se você minimiza, você afeta o sofrimento das pessoas que estão passando por isso, e você diminui, você subestima o que elas vivem. E se é subestimado, elas começam a culpar elas mesmas, né, por estar sentindo aquilo. Então assim,
Assista essa aula inteira. Inteira. Se você quer coisa profunda. Profunda não, mas um pouco mais responsável em relação a isso. A gente não é tão profundo assim aqui na humanidade. A gente vai tentando. Enfim, acho que você entendeu. Claro. Fringed Violet, o que faz? Fringed Violet pega esse campo áurico do sensitivo e aumenta a resistência dos limites dele. Claro que, porque assim, o campo áurico, vamos supor que o meu campo áurico tá poroso, tá muito rarefeito, tá, sabe, se misturando muito com as coisas vão, né, as formas mentais, os vibriões mentais, os miasmas, as formas de pensamento, as cargas energéticas mesmo, elas entram com mais facilidade no meu campo. E aquilo que está no meu campo de energia interfere também como a minha mente encontra predisposição para se sentir naquele momento. E aí entra em contato esse campo de energia, né? A minha glândula pineal lidando com isso tudo, e aí tem aquele desconforto. O que faz, né? Ou aquilo que a gente brinca aqui, o ziriguidum mediúnico, né? Aquele ziriguidum mediúnico, aquela embaralhada, que meu Deus do céu, né? Aquela carga que vem, você opa, né? Dá aquela... Preciso ir ali na graminha dar uma respirada, tomar um passezinho aqui para dar, né? Você sabe o que eu estou falando. Então assim, o que acontece? O Fringed Violet, ele pega esse campo que ele está muito poroso, muito rarefeito, e ele meio que fecha esse campo. Ele aumenta o limite dele, a força do limite desse campo, para que as coisas não entrem nele com tanta facilidade. Consegue visualizar? E aí tem uma coisa, mas é um defeito eu ter o campo mais poroso ou menos poroso? Meu, defeito é tem quem falar para você que é. Porque se você observar a natureza, é assim. Tem flor que tem as pétalas de um jeito, mais abertas, tem flor que tem pétalas mais fechadas, mais pontudas, mais arredondadas. Gente, é a mesma coisa, leva para o natural. A mesma coisa com a nossa constituição sutil, com o nosso campo de energia. Tem gente que tem aquele campo mais assim, parrudo e não sente nada. Tem gente que tem um campo que sente as coisas, é só isso. É só isso. Você é assim, que beleza. Não é nem melhor nem pior. O cara que tem o campo mais parrudo, ele pode não sentir as coisas, mas ele também pode não acessar as coisas boas que você pode acessar. Mas você às vezes acessa as coisas ruins. Então assim, tudo tem prós e contras, não tem o melhor ou o pior. Na natureza, cada coisa, cada planta, tem a sua característica. Se essa é a sua característica, você é assim. Que beleza. Então vamos lidar com isso para que isso não te prejudique. Então você tem o Fringed Violet, ele pega esse campo poroso e fecha, fortalece os limites dessa aura para que ela não fique captando tantas coisas. Só que, até você fazer isso, pode ser que você já tenha captado muitas coisas, que tenha muita energia exógena e heterogênea no seu campo, que você, entre aspas, meio que absorveu, e elas estão aqui, né? E aí você tem o outro, que é o que você usa junto, que é o Angel Sword, né? Espada de anjo. É o nome de uma flor também, que dá origem a essa fórmula desse floral. Angel Sword, o que ela faz? Ela pega tudo aquilo que entrou no seu campo quando ele estava aberto e limpa, tira. Então você usa essas duas em conjunto. Eu estou dando uma receita de terapeuta floral para você? Não estou. Mesmo porque eu não sou terapeuta floral. Eu estou te mostrando isso para que você saiba que essa alternativa existe. O que você vai fazer a partir disso? Aí você vai procurar um terapeuta floral que trabalha com esse sistema, que possa te orientar, porque ele vai avaliar o seu caso e ele é quem pode prescrever o uso disso para você. Mas pelo menos agora você já sabe que existe, sabe que você pode procurar um cara. Por quê? Você toma em doses, você toma em combinações, e isso é o terapeuta floral, não sou eu quem vai te recomendar. Eu
de cabeça, eu não sei, eu não lembro quem que trabalha exclusivamente com bucho australiano. Eu sei que os meus, eles foram prescritos pelo Rodrigo Fratin, que é um amigo meu. Eu posso deixar o contato dele aqui embaixo. Ele se mudou, ele morava perto de casa, ele se mudou. Eu não sei se ele está trabalhando atualmente com isso, mas eu acho que ele, se você entrar em contato, ele pode pegar uns bicos. Ele sabe dessa fórmula, eu conversei muito com ele sobre esse assunto. Na época que eu descobri, ele buscou ir atrás como terapeuta floral, se inteirar na sua formação e tal. Então, o Rodrigo, ele pode te receitar, não sei se ele está trabalhando com isso. Vou mandar uma mensagem para ele, não custa tentar, e eu coloco o contato aqui. Ele já pode te orientar isso de uma forma mais tranquila, porque eu não posso te prescrever doses nem nada. Eu posso só fazer você saber que isso existe e que funciona desse jeito. Lógico que, como qualquer outra coisa, funcionou bem para mim, funcionou bem para várias pessoas que eu conheço, mas com relação a floral, e não só com floral, o meu organismo ele reage de uma certa forma. Pode ser que o seu organismo reaja de forma diferente. A primeira vez que eu experimentei esses florais, nossa, eu captava tudo, sentia tudo, meu Deus, e todo mundo falava, faz isso, banho daquilo, esparadrapo no umbigo, e faz daqui, turmalina dali, e um monte de coisa, e a reza, e a mandinga, e a vela, não sei o que tem. Eu fazia tudo e nada funcionava. Aí eu tinha experimentado o floral de Bach, que me recomendaram para essas questões, não deu nada. Aí alguém falou, não, experimenta esses dois. Aí eu, não, floral de novo, não. Floral é uma florzinha diluída, não vai dar certo. Não. Eu já fui descrente, né? Já fui me autossugestionando no lado negativo. E aí eu fui lá, enfim, fiz a consulta, tal, consegui o floral. E aí tomei e falei, vamos testar essa bagaça aqui, vamos ver se vai, né? Eu tomei, falei, vou num shopping lotado, assim, que você sabe que tem muita carga ali, vamos ver. E claro que também depende do dia, como que foi o sono, como que a gente tá, o que eu comi, o que eu não comi, mas mesmo assim, tomei e falei, fui no shopping. Eu cheguei no shopping, ao invés daquela sensação de você estar sentindo, captando, né, o ambiente que você está mais expandido, né, sentindo aquela coisa toda, nossa, eu me sentia assim, fechado em mim, parecia que só eu tô aqui no shopping, sabe, meio que dane-se o que está acontecendo lá fora, dane-se se tem ou não tem pessoas, eu me sentia encapsulado, fechado ali. Eu até falei, nossa, na boa, eu poderia deitar e tirar um cochilo aqui no meio do corredor com todo mundo passando, que eu tô me sentindo tão hermeticamente protegido, assim, fechado, assim, prático, sabe? Não é um mental, assim, uma sensação de estar tão, sabe, de não estar com as antenas abertas, de não estar conectado com todo mundo, uma sensação de estar só comigo, fechado. Eu falei, mano, como assim? Sério? E eu olhava e falava, nossa, que saudade. Eu lembro que eu me sentia assim quando criança, quando não estava com a mediunidade muito aflorada. Nossa, eu nem lembrava como que era me sentir assim. Que maravilha não sentia as energias. Nossa, que delícia. Eu ficava assim, meu Deus, que maravilha. Aí chegou de noite, eu falei, agora é hora de tomar o Angel Sword, né? Vamos testar ele. Eu tomei, fechei os olhos, eu tive uma sensação de que eu estava numa montanha russa, assim, descendo, não uma sensação mental, uma sensação energética, assim, caramba, nossa, será que era para eu tomar isso, né? E aí deu essa sensação, esse negócio de alguma coisa muito intensa está acontecendo, daqui a pouco, sabe aquela sensação, essa sensação aqui, ó, de leveza, assim, ó, de coisa limpa, de coisa, ó, sem carga, limpa, assim, ó, só você com você, sem nenhuma carga interferindo, nenhum pensamento, não, aqui é só, ó, limpo. A partir desse dia eu sempre tenho isso comigo, e claro que isso que eu tô contando era bem mais jovem,
fui aprendendo outras coisas, a gente vai aprendendo a lidar, a naturalizar, a se equilibrar no meio disso, mas mesmo assim, de vez em quando, eu sempre pego dois vidrinhos desse, com as receitas que eu tenho, Hoje em dia eu não tomo isso todo dia, mas mais para casos de emergência, sei lá, você tem que ir num lugar que você sabe que vai estar mais pesado, ou é um dia que aconteceu alguma grande tragédia, que o povo está bravo, que a psicosfera está carregada, sabe, não custa nada, deixa ali do lado, toma umas gotinhas ali, ó, já dá uma... Volto a dizer, o meu organismo respondeu muito bem, não sei como o seu organismo vai responder, mas saiba que existe. Tá? Saiba que é uma alternativa. De nada. Porque demorou muito tempo para eu aprender isso daí. Eu aposto que... Não sei se alguém já te falou que isso existia, tá? E, nossa, me poupou tanto sofrimento desnecessário que eu vou falar para você, viu? Sério, sério. Agora, outra coisa que eu vou passar para vocês, que é uma receita druida, uma receita druídica, lá da espiritualidade celta, eles que também lidavam com essas questões, com percepções, com paranormalidade, com sensitivos, com médiums, com empatas, com telepatas, o nome que você queira dar, e eles eram muito especialistas também, essa espiritualidade muito ligada à natureza, e eles descobriram algumas coisas importantes, né? Volto a dizer, lá no nosso curso de meditação celta a gente fala de uma forma muito mais expandida, mas uma das coisas que eles descobriram para isso é isso que você está vendo aqui, ó. Ninguém me pagou, não estou fazendo propaganda. Aliás, fica a dica, se a loja, se a empresa quiser patrocinar a gente aqui, melhor ainda, a gente pode até falar mais sobre essas coisas, mas isso aqui é um chá de... Um chá não, são folhas de bétula, tá? A bétula, não apenas simbolicamente, porque a bétula era uma árvore que ela costumava crescer nas bordas dos bosques. Nas bordas, em volta dos bosques. Então é como se fosse um limite mesmo, né? Uma proteção, uma barreira, simbolicamente, mas a questão aqui não é simbólica apenas. Os celtas, os druidas, enfim, né? Nem todo celta era druida. Os druidas, as druidisas eram os sacerdotes, as sacerdotisas que carregavam essa espiritualidade muito ancestral que era até anterior à civilização celta, tá? Mas isso a gente pode abordar em outro espaço, com mais profundidade. Os links estão aqui embaixo. Eles descobriram o seguinte: a bétula ela é muito valiosa para esses casos de ziriguidum mediúnico, no caso de você estar sentindo um carrego. Eles usavam muito, os celtas usavam muito o chá da bétula para quando a pessoa estava se sentindo, vamos traduzir nos nossos dias, quando a pessoa estava se sentindo obsidiada. Tá? Um detalhe importante, não é porque é natural que você toma de qualquer jeito, enfim. Eu estou te dando a informação de que existe essa possibilidade, mas eu não estou te dando um prontuário, uma receita. Isso daqui é para você saber que existe, procurar um profissional que acompanhe a sua saúde e perguntar se isso é bom para você, em que dose, enfim. Porque nem tudo que é natural é bom no sentido de toma de qualquer jeito. Não. Tem dosagem, vai de organismo para organismo. Então, assim, procura quem te acompanha, vê tudo direitinho, mas também é um chá, tá? Que a gente faz com as folhas da bétula. Bétula é uma árvore com um tronco mais esbranquiçado. E eles usavam o chá da bétula para esses casos de... Ou quando a pessoa estava se sentindo um pouco obsidiada, ou quando ela estava se sentindo muito carregada, que ela captou, absorveu cargas, que aquilo ficou, que ela está se sentindo incomodada mediunicamente, que ela está se sentindo, sabe, meio assim, meio assado. Eles faziam o chá, tá? O chá normal da bétula. Você põe a água para ferver, depois você coloca as folhas, deixa ali, esqueci o nome, é infusão? A Paula que sabe melhor do que eu. Né? Põe um paninho ali em cima, deixa aquilo agir, depois você toma o chá é delicioso, tá? O chá de bétula, eles usavam isso para esses casos. Então a bétula é uma coisa que dá para você usar, inclusive, espera aí que eu vou pegar aqui, peguei.
não tem o mesmo efeito, não sei, enfim, mas tem o óleo essencial da bétula, que eu acho bem gostoso. Nossa, fantástico, parece uma coisa meio canforada. Eu tenho óleo essencial, mas não falavam nada de óleo essencial, falavam mais do chá. Inclusive, essa questão das árvores, do que funciona melhor para você, aroma, chá e tal, quem pode te ajudar também nisso é a própria Paola. Eu vou deixar as informações aqui embaixo, que ela trabalha com o mapa orgâmico, que tem lá no mapa orgâmico, ou mapa celta das árvores, algumas árvores, dependendo das suas particularidades, que funcionam melhor para você, e outras nem tanto. Umas potencializam até essas questões de proteção energética e tal, e isso tem uma análise que ela é mais particular. Se vocês quiserem, também aproveite, já deixo tudo aqui embaixo, tá? O mapa orgâmico com a Paola. Perdão. Então, peraí, cadê minha água? Tá aqui embaixo. O chá da bétula. O chá da bétula também ajuda. Lembrando, gente, você pode usar isso tudo em conjunto, de uma forma complementar, não tudo de uma vez. Lembra sempre de consultar um profissional, ainda mais quando você vai ingerir alguma coisa. Busca ver o que funciona para você, como é que é o seu organismo, tá? Porque tem gente que, vou tomar chá é natural, não dá nada. Aí toma um monte lá num contexto zoado e daqui a pouco fica ruim e não sabe por quê. Então, tem que ter bom senso também para usar essas coisas, mas saiba que existe. Vou falar um negócio para vocês. O próximo item é um item interessante. Vamos supor que você está lá sentindo as coisas. Tá um dia pesado, tem umas coisas, enfim, zoadas, e aí você sentiu aquilo deu uma pesada, você está captando aquilo de alguma forma. Não vai comer prana com alface durante uma situação dessas. Ou durante algum período da sua vida que você percebe que você está um pouco mais predisposto a captar essas coisas. Não vai ficar almoçando o orvalho da grama do seu jardim. Você vai precisar de uma alimentação que possa contrabalancear essa tendência de estar mais expandido. Então você precisa de uma alimentação, primeiro, que ela seja saudável, uma alimentação que ela tenha uma frequência, ou seja, no momento desse não vai ficar sem comer, porque na verdade é essa a tendência, eu sei, porque eu sei, às vezes você está sentindo, é aí que você não quer comer nada e tal. Pelo contrário, coma. Esteja em contato também com seu nutricionista, com o médico. Acho que eu não preciso falar mais disso, né? Não, mas eu vou falar mesmo assim. Mas coma, não vá ficar sem comer. E coma, tenha uma alimentação orientada pelo seu nutricionista. Eu não sou nutricionista, não tem nenhum professor de espiritualidade aqui que eu conheça que é nutricionista, que eu conheça. E tem muitos deles que querem dizer o que você tem que comer e o que você não tem que comer. Eu acho que a função disso é o nutricionista, ponto, minha opinião. Porque eu já vi muita merda acontecer por conta de gente que fala, não, vai lá, come prana com orvalho e alface, vai dar tudo certo. E eu vi gente quase morrer por causa dessas coisas de dicas de pseudos professores espirituais que quer falar o que o outro tem que comer ou o que não tem que comer. Eu não vou falar o que você tem que comer ou o que você não tem que comer, se você vê com o seu nutricionista, mas uma coisa que eu tenho que te dizer é não fique sem comer. E busque ter uma alimentação não só orientada, mas uma alimentação equilibrada e uma alimentação que ela te aterre, que ela seja mais densa. Não vai comer só alface com prana durante um momento em que você sentir que você está muito aberto. Você precisa de uma alimentação que te aterre, uma alimentação um pouco mais densa. O que você vai entender por isso é você com o seu nutricionista, tá bom? É isso. Outra coisa, esportes. Existe uma tendência da gente achar nesse meio que, não, é só meditar, ficar aqui rezando, que você é um espírito de luz. E pra que fazer atividades físicas? Porque eu vou trabalhar meu corpo, isso é coisa de gente vaidosa, ai meu Deus do céu. Erro. O corpo precisa estar trabalhado. Quando eu trabalho a minha energia, eu vou suar, eu vou correr
não sei também que exercício que você pode fazer, isso é com o seu médico, não sei, enfim. Mas quando eu faço exercício físico, faço de uma forma saudável, com frequência, né? Até esse excesso de energia que essas pessoas têm, porque a gente está falando de pessoas que são muito doadoras, né? Para ter o que doar, elas precisam produzir. Então, são pessoas que têm muita energia. Essa energia ela é canalizada também no exercício físico, porque senão começa a ficar muito estagnada. É tipo água parada que junta larva e dá dengue depois. Então, você não pode deixar a sua energia assim. Ela precisa estar em movimento, você precisa canalizar, escoar essa energia. Não é só trabalho mediúnico do centro espírita, é exercício físico também, tá? Porque senão fica aquela monte de energia empanturrada em você. E aí o que acontece? Você entra em contato com campos densos, aquilo se mistura com o seu campo que está cheio ele está saturado de carga de energia que você não consegue fazer fluir, e aquilo aumenta, amplifica. Então você precisa canalizar essa energia. Eu vou te falar uma coisa aqui em relação ao exercício físico, em relação à alimentação, que ninguém me falou isso, quer dizer, teve uma época que me falaram e aí mudou tudo, mas sempre me fizeram acreditar no contrário, que é o seguinte: quando eu sentia essas coisas, eu achava que para eu ficar melhor, eu tinha que me expandir mais ainda, ou seja, eu tinha que ir mais ainda para o mundo do espírito, como se o que estivesse me colocando naquela situação chata fosse estar muito conectado com a matéria. Então eu achava que aqui está uma energia que está me machucando, se eu expandir, se eu tacar uns bombril na minha antena e ficar lá em êxtase místico, nossa, melhor, porque eu vou me anestesiar e não vou sentir aquilo. Ótimo, aí você também não vive em equilíbrio, porque você foi colocado para viver aqui nesse plano. Uma coisa que me falaram que foi uma mudança de chave e que depois que eu entendi, comecei a colocar isso na prática, me ajudou muito, é o seguinte: a melhor proteção que você tem contra esse tipo de coisa é o seu corpo. É o seu próprio corpo. Esse corpo é uma tecnologia, tem um design inteligente por trás que já preparou você para estar neste plano, sabendo que nesse plano tem essas coisas todas. Então, quanto mais você estiver conectado com o seu corpo de uma forma saudável, forte, aterrada e tal, melhor, o teu corpo vai te proteger. E quando eu ouvi isso, eu falei, não, nada a ver, né? Só que, eu já tentei de tudo, então não custa nada tentar isso. E eu tentei e mudou completamente. O corpo ele te protege. Quanto mais você estiver conectado com o seu corpo no sentido positivo, sabe, um corpo que você busca estar em equilíbrio e tal, o teu próprio corpo te protege. Ele impede que fique muita coisa. Então, alimentação, exercício físico, isso tudo funciona. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que eu descobri isso, eu sempre fui uma pessoa muito magra. Eu tinha um conflito na infância que eu não conseguia engordar por nada. Eu era sempre o cara que era chamado de palito no jogo de futebol. Palito, era isso que chamavam? Eu não sei porque nunca pegou muito apelido em mim, mas sempre que tinha um magrelo assim que nem eu, era palito, não sei o que tem, barará, barará, barará. E eu tinha esse conflito que eu não conseguia engordar por nada. E muita gente, que inveja, eu queria ser que nem você. Mas não, eu comia, eu não conseguia. Eu olhava na escola assim, olhava, nossa, minhas canelas são finas, aquela coisa assim. E só você que é meio magro e tal. Claro que tem vantagens disso. Só que quando eu fui pro meu lado mais místico na adolescência, mais espiritual, de ficar meditando o dia inteiro e comendo prana com alface, eu acabei até emagrecendo mais. Tá? Eu acabei acentuando, e não só acentuando, como eu tinha uma ideia de que isso era positivo. Eu via os ascetas, aqueles ascetas que a gente romancia, mas que na verdade está tudo vivendo uma vida desequilibrada lá, sem comer, sem cortar a unha, sem nada, e a gente, nossa, que coisa maravilhosa. Não é bem assim, depois vem a vida, te chacoalha e te mostra que equilíbrio é o que é interessante. Com todo respeito, mas eu busquei viver espelhado nesses caras. Eu emagreci, as costelas apareciam enquanto eu meditava, e as formigas me comiam. Eu, olha só como eu tô sendo um yogi da hora aqui e tal. E eu tendi a emagrecer. Só que isso me deixou... Eu já era sensível, isso me deixou hiper mega sensível.
Isso começou a me prejudicar, né? Ainda mais no meu trabalho, depois até mexendo com muita gente, né? A gente tem que ter essas coisas bem equilibradas. E aí quando eu percebi que isso começou a me fazer mal, né? E eu comecei a aprender isso tudo que eu estou falando para vocês. Olha, eu que tinha dificuldade em engordar, eu engordei, depois que eu entendi isso, eu fiz um tratado comigo mesmo, um acordo comigo mesmo, eu entendi que era importante, eu peguei e eu engordei quase 20 quilos em 2 meses. $20 quilos em 2 meses. Para estar aqui, entendeu? Para estar aterrado, para estar em equilíbrio com esse plano. Porque fazem a gente acreditar em um monte de bobagem que no fim só desequilibram a gente, depois a gente fica mal e não sabe por quê. E ó que mesmo tendo engordado 20 quilos, quem olha ainda tem a sensação de que eu sou uma pessoa magra. Por quê? Porque o meu perispírito é magro, o meu perispírito é esbelto. Mas eu na época yoga e hardcore eu pesava quase 60. Quase. E hoje eu peso quase 80. Mas pra mim é bom. E eu quis isso, eu quero isso. Porque pra mim, que eu tenho uma tendência a expandir, a ficar mais nas nuvens, a sentir as coisas, pra mim, quanto mais eu tiver forte aqui, pra mim é melhor. Eu prefiro assim. Tem gente que é o contrário, né? É muito fechado e quer expandir. Então aí que tá, depende de pessoa para pessoa. Às vezes o que é para um não é para outro. Mas pro meu caso, eu prefiro muito mais hoje. É muito mais, nem tem a menor dúvida. Eu prefiro muito mais. E não só engordei 20 quilos com orientação médica na época, inclusive, né? Inclusive, uma das pessoas que me falou muito disso que eu estou falando aqui para vocês hoje foi uma médica. E um outro cara também, que também atuava, enfim, psicólogo, mas que ele estava ali no papel de diretor de um centro espírita, ele foi me dando essas dicas. Enfim, não vou entrar muito nisso, mas eu não só eu engordei nessa época para estar mais aqui, assim, mais em equilíbrio comigo mesmo, como eu intensifiquei as minhas práticas de exercício físico para fazer isso de uma maneira saudável, para fazer isso de uma forma, sabe? E olha, nossa, super melhorou. Por que não me falavam isso antes? Sabe? Ainda mais nesses meios que incentivam, que falam, mediunidade, não sei o que tem. Tem que falar da questão física. Não é falar, o corpo é só uma roupagem que a gente deixa quando a gente morre. Porra, o corpo é importante. Sabe, é uma negligência danada você falar para a pessoa que dane-se o corpo. Não, o corpo é importante. Então, exercício físico, alimentação e outra. Por que eu falo desse negócio da alimentação que você tem que ver com o seu nutricionista? Porque às vezes aquilo que é bom para mim não é bom para você e aquilo que é bom para você não é bom para mim. Tem gente que come prana com alface e tá ok. Cara, se eu continuasse aquela época comendo prana com alface, eu não estaria mais aqui hoje. E eu conheci pessoas que passaram por situações delicadas nesse nível. Entenda como quiser. Não, como quiser não. Enfim, acho que você deu para entender. Então, esportes e tal. Aí, outra coisa que eu falaria é quando sentir a coisa um pouco mais pesada, mais carregada, aquele básico de sempre, um passe, um reiki, uma benzedeira se tiver aí perto no bairro também, né? Mas sei lá, pandemia, quarentena, não tem como eu ir lá no centro espírita. Tem passe virtual, sabe? Pede ajuda, pede para os seus amigos espirituais e tal. Isso tudo ajuda também. Outra coisa, oração, tá? Oração, vou tomar um pouco mais de água aqui. Isso aqui é um assunto um pouco mais complexo do que parece. Você manter uma rotina saudável de oração é fundamental no meio disso tudo, tá? Só que é o seguinte, quando eu digo oração,
Eu digo oração que ela é sincera, que ela é feita com coração, e é uma oração que ela é feita com humildade e não com arrogância. Tá? É aquela oração de assim, você não precisa gritar, você não precisa chorar, quer dizer, pode chorar, tudo bem, mas você não precisa berrar, você não precisa decretar nada, definir nada, exigir nada. Deus é inteligência pura, Ele está aqui, Ele é teu pai, Ele é tua mãe, Ele é mais do que tudo isso. Senhor, por gentileza, eu estou precisando de ajuda. O Senhor pode me ajudar, por favor? No seu imenso amor, e mesmo que eu não mereça, não no sentido de não merecer, mesmo que eu não tenha criado as condições necessárias do meu livre-arbítrio, a partir do meu livre-arbítrio, para que eu estivesse me sentindo melhor, às vezes por teimosia, às vezes por desconhecimento, por favor, que a sua misericórdia me ajude agora. Traga a sua paz para o meu espírito. Purifique minha alma, meu corpo, minha mente. Proteja-me. Traga suas falanges de amor, de bondade, de alegria, para estar aqui, para cuidar daquilo que eu não consigo cuidar, para ir onde eu não consigo ir, onde eu não posso ir, para fazer aquilo que eu não posso, que eu não consigo fazer, para ver aquilo que eu não posso ver, que eu não consigo ver. E não preciso. Mas eu peço que eles me ajudem, que o Senhor, através dessas almas benditas, possa estar aqui comigo. Me ajuda, por favor. Eu vou te dizer que, no sentido pragmático da coisa, uma consciência que ajuda especialmente nesses assuntos, que eu aprendi com o tempo também, é Maria de Nazaré. Eu não sou uma pessoa criada em contexto católico, mariano, enfim, mas eu aprendi com o tempo que assim, Maria de Nazaré e toda a falange que trabalha com ela, eles são muito bons em relação a essas proteções energéticas. Não que os outros não sejam, e não que do nível deles existam outros ou grandes dualidades, mas também pelo foco, né? A mãe divina personificada ali, que coloca a gente no colo dela, nos cobre com seu manto de proteção, de paz, de carinho, de amor, nos protegendo de todo o mal. Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Outra coisa, antes de amplificar essa questão da oração, que eu quero dizer uma coisa para vocês. Meditação, mas, claro, meditar sempre, meditar todos os dias. Eu acho que você já medita todos os dias se você está aqui, se não, fica a dica, meditar é que nem escovar o dente. Você faz e não pergunta, você simplesmente faz. Mas, se você estiver passando por um período em que você está se sentindo muito aberto, está captando muitas coisas, ou tem coisas complicadas em volta e você não quer se envolver porque você sabe que se você expande, você capta, você sente, você vê, né? E é até interessante porque, assim, essa questão de captar, você pode captar de várias formas, né? Você pode só sentir, você pode sentir isso de uma forma mais física, você pode somatizar aquilo, você pode ver imagens, você pode ouvir sons daquilo. E olha, não precisa ir muito longe. O livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, tem um trecho em que mostra o Lahiri Mahashaya, o Lahiri Baba, ali com seus discípulos em Lotus, e estava acontecendo uma guerra, não lembro agora qual. Eu acho que um navio japonês foi atacado pelos Estados Unidos ou vice-versa, eu não lembro exatamente. E no momento em que aquilo aconteceu, o Lahiri Baba caiu no chão ali agonizando, gritando, porque eles estão atacando, porque eles estão atacando. Então assim, ele se conectou, ele captou aquilo, e aí ele descreveu tudo que estava acontecendo, ele viveu como se estivesse acontecendo no corpo dele, e no dia seguinte chegou a notícia no jornal, que tinha acontecido exatamente onde o Lahiri falou que aconteceu, do jeito que aconteceu. Então assim, há muitas formas disso acontecer. Não quero te implantar uma crença limitante, negativa aqui, de dizer assim que quanto mais mestre você for, como Lahiri Baba, mais você vai captar, porque você vai estar limpando o coletivo, captando do coletivo, ajudando o sofrimento dos outros. Não entra nessa.
Se você der conta dos seus próprios pepinos, sua encarnação já vai ter sucesso. Esquece dos outros. Não sei porque que aconteceu aquilo com ele, não sei porque, mas não é para acontecer isso com você. Não vai atrás, não cria a crença de que quanto mais evoluído, mais você vai captar. Não. Quanto mais evoluído, mais equilibrada vai ser sua vida, mais você vai cuidar das suas coisas, até para poder ter cacife para ajudar os outros depois. No caso dele ele tinha, no nosso caso a gente não tem, então vamos cuidar do nosso primeiro, ficar legalzinho, tá? Pá, legal. Então assim, mas isso pode acontecer de várias formas. Agora é o seguinte, meditação todos os dias, mas se você estiver sentindo que você está muito expandido, que a coisa está assim, está assado, que você vai... Evita ficar meditando o dia inteiro e só fazer isso, ou só fazer atividades que vão te expandir. Medita ali 15, 20, meia hora, beleza, mas não fica meditando 5 horas se você estiver no meio de uma situação dessas, ou achando que você está propenso a isso, está numa fase assim, ou que a carga está muito, enfim. Medita, mas não vai ficar fazendo isso o dia inteiro, porque senão você desequilibra, você perde o aterramento, você fica muito expandido, você taca muito bombril na ponta das suas antenas. E quando você for meditar, faça meditação ancorada em Deus. Meditação é essa busca de união com Deus, de conexão com Deus, de comunhão com Deus. Ele é a tua âncora, ele tem que ser a base, ele vai, inclusive, quando ele for a base, ele vai saber te proteger nesse processo para que você não faça qualquer técnica maluca que apenas te expanda e não te traga ancoramento. E aí daqui a pouco você está sentindo tudo de tudo, não sabe o que fazer com aquilo. E aí? Porque tem isso. Então, hoje em dia tem muitas técnicas de meditação megazórdicas do Yu-Gi-Oh!, do Power Rangers, do Pokémon, que são focadas no ego, não são focadas em Deus, são focadas no ego, porque a luz do meu ego, porque eu expando o meu ego, porque o meu ego faz isso, não sei o que tem. Isso, aí você não tem base, você expande, depois não sabe voltar, não sabe equilibrar, e aí sua energia está toda dispersa, você está captando um monte de coisa, não sei o que tem, barará, e daqui a pouco, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Então meditação ancorada em Deus, não vai ficar o dia inteiro, mas sempre que for fazer, ancorada em Deus. E aqui eu entro de novo na questão da oração. Lembra que eu falei peça com humildade e com coração. Não é hora de ficar exigindo, e eu decreto, e eu exijo, e não sei o que tem. Brará. Deus não é surdo e o nosso ego não é o maioral no universo. A partir do momento que o nosso ego se achar o maioral espiritual, o super-herói da luz, os nossos mentores espirituais, eles olham pra gente, pra nossa vaidade disfarçada de espiritualidade, que na verdade é o narcisismo espiritual, o ego espiritual. Eles olham pra gente e falam assim, você é bonzão, você dá conta de tudo? Então vai lá, champs, lida com tudo sozinho, vamos lá, ser da luz. Né? E aí você perde a proteção que você tem por conta da sua escolha, da sua vaidade. Por que eu tô te dizendo isso? Eu tô te dizendo isso porque eu vou te contar uma história. É dito que na época da Atlântida existia um grande curador, uma pessoa que tinha dons de cura. E ele curava todo mundo, tá? Só que chegou no momento que a vaidade dele fez ele esquecer que na verdade não era o ego dele que curava, mas era através dele que vinha essa energia maior, com uma sabedoria, com um direcionamento maior, e era canalizado, ele era um instrumento. Só que ele esqueceu e começou a achar que era ele que curava. Até que chegou um momento em que uma pessoa muito amada por ele caiu de cama e estava quase morrendo. Ele, não, deixa que eu curo, né? E chegou lá e falou, não, minha luz vai te curar, a minha luz vai te curar. E foi lá, não, eu vou te curar. Não curou, a pessoa morreu. E aí o cara entrou em conflito. Como assim? Curei todo mundo e agora que me interessava não consegui curar e tal. Aí depois de um tempo ele se tocou, ele aprendeu que na verdade ele caiu. Né? A partir do momento em que ele considerou que a luz vinha dele e não através dele, que vinha de algo que está além do ego dele, mas quando ele assumiu que a luz vinha dele, do ego dele, ele bloqueou esse canal. E a vida ensinou assim para ele. Ele não conseguiu salvar aquela pessoa. Então, muitas vezes, nesse meio, a gente acha que a luz é nossa, que nós temos o poder. Não. Jung já dizia, onde tem poder, não tem amor. Ou se tem amor, ou busca por poder.
E tem essas duas coisas na espiritualidade e o poder está muito disfarçado de luz também. Não, é amor. Não é o meu ego que é poderoso. Não existe ego poderoso. O poder é o amor de Deus. O quanto eu entro em comunhão com essa força é o que define essas coisas. Eu posso até cair em umas ilusões de que meu ego tem poder, mas uma hora isso tem fim, que nem o caso do cara da Atlântida. Então, o que acontece? Quando eu corto esse canal de comunhão com o Eterno e começo a achar que eu sou muito bom, eu tenho muita luz, eu que mando, eu que afirmo, eu que faço, a gente está se dissociando, tá? E toma cuidado com uma coisa que eu vou falar para vocês que pouca gente vai te falar. Hoje em dia tem muita magia trevosa disfarçada de terapia da luz por aí. Porque a magia trevosa não é a forma como ela se apresenta, não é caveiras e coisas estereotipadas do mal. O trevoso está na intenção, na forma como você se porta diante daquilo, a forma como o seu ego cai naquela armadilha e se acha melhor por causa daquilo. Há muitos espíritos trevosos que inclusive se aparentam como anjos de luz, mas vêm para enganar, por isso que a gente tem que ter discernimento. Então, assim, o momento é de humildade. Inclusive, por que eu quero falar isso para vocês? Durante esses grandes conflitos planetários que estão acontecendo, foca na oração, em pedir ajuda e tenta não focar tanto nesse foco do ego de assim, eu vou mandar a minha luz, entendeu? Porque a minha luz vai curar o mundo, porque a minha ativação, a minha luz, a minha luz, a minha luz, a minha luz. Peça ajuda e peça ajuda para quem sabe fazer. Seja Deus, os seus emissários, os anjos, os arcanjos, Nossa Senhora, Buda, Krishna, Sai Baba, não sei. Quem funcionar para você. Por quê? Vou te dizer isso de todo o coração, não é para criticar, para alfinetar, é por amor que eu vou te dizer isso. Às vezes a gente é incentivado a acreditar que a gente tem muito cacife espiritual, que a gente é muito bom espiritualmente. E aí o nosso ego começa a se encorajar e começa a achar que ele é capaz de fazer umas coisas que no fundo não é capaz e nem é para você fazer. Aí você começa a se meter energeticamente em coisas que você não vai saber lidar depois, ou que você não vai ter peito para bancar aquilo depois, e aí você acaba se desequilibrando. Não é a sua luz, a sua energia, ou o seu mental que tem que ir lá e convencer o Putin, o Biden, ou sei lá quem. Não. Porque eu vou projetar a minha energia. Não. Você não sabe o que tem lá. Você não sabe quem está acompanhando. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que você vai atrair. Você não tem. Você não sabe. Às vezes você não tem estrutura. Aliás, não deve ter mesmo, porque a gente é muito simples. A gente que acha que a gente é muito bom. Peça para quem sabe fazer. Peça para quem tem peito para bancar isso. É Arcanjo Miguel? Então, Arcanjo Miguel, na sua sabedoria, eu te peço, eu não sei de tudo, mas eu quero ver o melhor. Por favor, cuida da forma que o Senhor puder. Mas cuida o Senhor. Ou ainda, Maria, eu te entrego para a senhora sabe. Senhor da vida, eu entrego para o Senhor, eu não sei de tudo, eu não tenho capacidade nem de organizar minha vida, quem dirá o planeta. Mas, por favor, na sua misericórdia, cuida de quem precisa. Eu não posso cuidar, mas cuida, eu te peço. Encaminhe quem possa cuidar. Se você não tem certeza de que você pode ou que você quer bancar essas situações, evite essas coisas muito de porque eu vou mandar a minha luz, eu vou ficar mentalizando aqui a mente do outro, não sei o que tem, eu vou criar uns não sei o que tem. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, na verdade, essa é a verdade. Estou falando com aquelas pessoas que eu sinto que estão conectadas em amor comigo e que eu quero o bem delas, tá? Então, assim, peça para quem sabe fazer e peça em oração. Tenta não se envolver diretamente na linha de frente com coisas que você não sabe o que são. Porque às vezes a gente acha que só porque é espiritual não dá nada, entendeu? Não dá nada, é só esquecer que pronto, acabou. Cuidado.
Não dê um passo maior que a sua perna. Então você não vai usar a sua energia, a sua luz. Não, seu ego não tem luz. A luz é de Deus. A sua conexão, a sua comunhão é que pode direcionar isso, mas não você. Você pede. Pede para o chefe. Entendeu? Então, evite também ficar expandindo muito o dia inteiro e só fazer atividades que vão te expandir, que vão te deixar lá no mundo da lua. Busque aterrar e está aqui também. Vigiar aquilo que você se conecta. Eu não acredito que é uma atitude espiritualmente responsável, madura ou sequer consciente a gente buscar estar alheios ao mundo. Tem gente que fala, não, porque eu não vou ver nada de ruim, porque senão eu vou alimentar. Não, eu acho que assim, cara, a espiritualidade aumenta a sua consciência. Quanto mais consciência, mais consciente você é. Quanto mais consciente você é, mais você ama. Quanto mais você ama, mais você se importa. Então, se você está na sua casa e tá o pau comendo solto na cozinha, tem cachorro invadindo, mordendo quem está lá, o seu familiar, não é uma atitude espiritualmente saudável estar aqui e falar, não, gratiluz, vai dar tudo certo. Não, o que está acontecendo? Eu me importo, vamos pôr esse cachorro para fora. É claro que uma coisa é eu me afundar naquilo, mas eu acredito que assim, é uma atitude humana, não vou nem falar espiritual, humana você buscar se importar com as coisas que estão acontecendo, buscar estar o mínimo informado para conseguir colaborar nesse sentido, não é só meditando, a meditação precisa virar ação também, posicionamento. Só que existe uma nuance muito tênue entre você se informar e você se afundar naquilo. Então, busca ter essa noção, né? Porque é bom a gente estar informado, mas é bom a gente não se afundar naquilo, porque assim, você tem alguém na areia movediça, não é você se jogando na areia movediça que você vai tirar alguém de lá, não, 2 vão morrer. Então, assim, buscar estar informado, mas filtrar o que você vai se conectar e o que vai alimentar a sua alma, sabe? Uma coisa é você, tá acontecendo isso no mundo, tá acontecendo isso no mundo. Outra coisa é você ficar o dia inteiro lá assistindo notícias. Então, assim, cuidado com o que você alimenta a sua alma, para também não fortalecer uma sintonia com aquilo que vai te prejudicar depois, tá? Outra coisa que eu diria é egrégora. Busque, se você ainda não está, se conectar a uma egrégora. Eu não estou falando a egrégora astral dos seres do planeta tal. Eu estou falando de egrégora encarnada. Em outras palavras, um grupo. Um grupo que possa te dar orientação, amparo. Esse negócio de seguir o caminho espiritual muito sozinho, cara, eu sei que isso é sedutor, eu sei, eu sou uma pessoa que eu tenho essa tendência, mas é uma cilada. Porque existem nuances nesse caminho que às vezes a gente vai caindo, a gente vai se confundindo, a gente vai errando. E se a gente está sozinho, a gente não percebe, só vai perceber quando a gente já estiver muito mal. Quando a gente está com um grupo, não apenas você tem uma proteção coletiva, né, uma atividade que movimenta aquilo, mas você tem pares que podem te ajudar, podem te dar toques, sabe? Quando você estiver precisando, eles vão ali, te ajudam aqui, encarnados e tal. Mesmo que você não concorde com tudo. Eu não quero frequentar o centro espírita porque eu não concordo com tudo. Você não precisa. Eu não quero frequentar a igreja porque eu não concordo com tudo. Cara, só você vai concordar com tudo aquilo que você acredita. Mas você não vai lá porque você concorda ou você discorda. Você vai lá por ser inteligente. Porque você entende que está em comunhão com o grupo, que está buscando a mesma coisa. Em humildade, se você for humilde, você busca. Aquilo pode te ajudar. Eu lembro do meu avô falava o seguinte, ele frequentava o centro espírita e não concordava com um monte de coisa. Ih, caiu as coisas. E não concordava com um monte de coisa, só que ele falava assim, olha, eu continuo frequentando o centro, não é porque eu concordo com tudo. Eu continuo frequentando o centro porque o salário é bom. Meu avô falava isso. E não é que ele ganhava dinheiro ao frequentar o centro espírita. O salário que ele está falando é o salário espiritual. Por quê? Porque ali você está num ambiente espiritualmente saudável, mais vigiante, coletivamente vigiante, que tem uma proteção maior, né? Você tem trabalhadores de todos os planos aliados àquela causa, que estão ali protegendo, que estão cuidando. Não que a gente não esteja
diante da proteção de Deus em qualquer situação, lugar ou contexto que a gente viva. A questão é que a proteção de Deus está aqui, ó, oniabarcante, onipresente, onipotente. Mas sozinho, em todos os casos, eu consigo me conectar a ela. Então, quando a gente está com um grupo, não só a gente atrai essa proteção espiritual, mas a gente consegue focar mais, ter mais força, né? Coletiva mesmo, as forças se juntam para que eu consiga me conectar àquilo que me protege, porque não adianta a espiritualidade querer te proteger se você não se conecta com a proteção dela. É tipo corrente elétrica, tem o lado positivo e o lado negativo. As duas têm que estar juntas para que a coisa aconteça. Se é uma só, pode ter a proteção espiritual, se eu não estou me alinhando a ela, não vai acontecer. E ainda eu vou questionar, por que não acontece? Por que acontece com um, não acontece com o outro? A palavra se chama alinhamento. Então, assim, egrégora, buscar um grupo que possa te acolher, um grupo espiritual sério, responsável, porque tem cilada por aí. E aí o que você vai fazer? Você vai usar o seu bom senso para avaliar. O seu bom senso não te engana, mesmo que você queira se enganar. Mas olha, não se mete em presepada. Tem gente que faz coisa esquisita. Busca um lugar sério, responsável, amoroso, caridoso e ajuda, tá? Não apenas para você ajudar o lugar porque ele está precisando da sua caridade, não, mas para você ser ajudado, sabe? Tem muita gente que fala assim, eu frequento o centro espírita para ajudar os trabalhos. Eu chego e falo, não, eu frequento para ser ajudado também. Isso tem que estar para ajudar, claro, mas também para ser ajudado, para me beneficiar, né? Tem aquela coisa de, vamos falar com os espíritos sofredores, porque a gente não tem que falar com os mentores, porque a gente tem que falar só com os espíritos sofredores. O espírito sofredor somos nós aqui, entendeu? Você quer o quê? Você quer um cego guiar outro cego? A gente precisa também receber ajuda. Isso é humildade. E se a gente está congregado em conjunto, isso amplifica isso. Outra coisa que eu poderia ter colocado no início desse vídeo, mas eu vou deixar aqui no fim, porque afinal você ficou aqui até agora, né? É isso que a gente quer, justamente para entender que tudo isso é complementar que eu estou falando. E a dica agora é o seguinte, educar a sua mediunidade, caso você ainda não tenha feito isso. Não é desenvolver no sentido, vamos lá gente, vamos escancarar o terceiro olho para tudo. Não. Se você tem essa predisposição, se você sente as coisas, os espíritos, energias, pensamento, não sei, sonha, não é? Porque tem isso também, né? Nisso que eu falei, você pode ver coisas, você pode sonhar com coisas nesses períodos. Se você ainda não desenvolveu, delicado, né? E até eu aqui já ia falar. Se você ainda não educou essa mediunidade, já está mais do que na hora de você procurar um lugar sério, respeitoso, que possa te dar esse amparo, a lidar com isso e não se fascinar, não ficar sofrendo por causa disso, mas um lugar que lide com a coisa pé no chão, que não vai fazer você achar que você tem um dom super especial, que por causa disso o seu ego é o The Chosen One, e aí ferrou tudo, tá? Aí você vai atrair umas companhias espirituais esquisitas. Um lugar sério, responsável, que vai ajudar a educar aquilo, dar um direcionamento, canalizar, para fazer você entender como é que não é, tá bom? Então, a educação dessa mediunidade. Outra coisa, natureza. Gente, contato com a natureza, não tem o que falar. A natureza, ela purifica, ela canaliza, ela aterra. Não é só andar descalço no jardim, na grama. Gente, a gente tem que ter um modo de vida, um estilo de vida em que a natureza é mais presente. Eu falo muito disso aqui no canal, não vou ficar insistindo mais, mas assim, natureza. A natureza ajuda a dissipar essas cargas, purifica, se a gente se conecta com ela. E não é qualquer lugar da natureza. Cuidado onde você vai, não vai tomar uma picada de cobra, não vai cair numa cachoeira. E tem lugar da natureza que é um pouco esquisito também. Mas assim, lugares tranquilos, em paz, que tem essa harmonia, a natureza ela te ajuda. Aliás, natureza, né, a gente falou de druidas, basicamente a maior parte do que eu estou falando aqui é a natureza, né? Eu falei da bétula, eu falei do floral, gente, isso aqui é uma flor.
Uma flor não é só bonita, um milagre estético. A flor, ela está cuidando da gente. Existe naquela flor um potencial de fazer você se sentir bem quando você está mal. A terra te cuida, a natureza te cuida. Então, quanto mais em comunhão você tiver com ela, melhor. Quanto mais natureza tiver na sua vida, né? Natureza ajuda a limpar. Não é só a cachoeira, o mar, sabe? Inclusive, cachoeira, mar, banhos. Você não precisa ir no mar, claro que se você puder, ótimo. Mas banho também ajuda. Só que aqui eu não vou entrar muito a fundo, porque você encontra isso no Google, em outros vídeos, o que você faz, banho disso, banho daquilo, quebra-demanda, guiné, flor de manjericão, como que você mistura, pescoço para baixo, não sei o que tem, barará. Banhos ajudam muito, com certeza. Espera aí que eu perdi a página aqui agora. A água, né? Quanto o contato com os elementos, na verdade, né? Mais contato com a terra, mais contato com a água, mais contato com o fogo, uma lareira, uma fogueira. Hoje em dia nem os fogões das nossas casas têm fogo. A gente está completamente apartado dos elementos da natureza, mas terra, né? Então, banhos. E outra coisa, acho que eu esqueci, levei lá para cima, eu esqueci, mas acho que eu tenho uma aqui. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Eita! Espera aí. Chutei a garrafinha, derrubei umas coisas. Mas uma outra dica que eu vou dar para vocês, antes da gente terminar, pedras. Existem algumas pedras que podem te ajudar. Não é essa que eu uso, mas uma pedra que eu gosto muito é a fluorita. Fluorita e água marinha. Claro que existem outras pedras, tem gente que é muito mais especialista nisso, mas eu vou dar dicas que você talvez não encontre em outros lugares. Fluorita ou água marinha, essa aqui é uma fluorita. Quando você estiver se sentindo carregada, a mente muito cheia, cansada, aquela coisa toda captando e tal, convém você deitar tranquilo, fazer uma prece, fazer tudo o que você puder fazer, tomar um floral, tomar banho e tal, deita, né, se alimenta. Se você pegar uma fluorita, uma água marinha, mas principalmente a fluorita, e colocar assim, ó, na sua testa, deitado, fechar os olhos e relaxar, se concentrar na energia da pedra, na presença dela ali. É uma pedra maravilhosa para você. Parece que aquilo dissipa, sabe? Vai tirando com a mão. E não menos importante, esse aqui é para os devotos de Sai Baba aqui do canal, o Vibhuti, a cinza sagrada. Né? Você pode pegar um pouco de Vibhuti e fechar aqui, colocar no chakra frontal. Você pode colocar em outros, principalmente no plexo solar. Através do plexo a gente tem muita troca de energia. Inclusive, lembrei agora, eu tenho um curso especializado em chakras aqui também no canal, vou deixar o link aqui embaixo, e é o melhor curso, mais completo, baseado na minha pós-graduação, que eu fui lá estudar os yogis da Índia, do Tibete, peguei tudo aquilo que eu recolhi ali, apresentei nesse curso, que é completamente diferente de tudo que você vê sobre chakras no mundo moderno e ocidental, aquela coisa de chakras com as cores do arco-íris que você vê no Facebook, em que vai lá, o terapeuta usa aquilo na sessão dele, achando que ele está sendo puta holístico, e na verdade ele está pegando uma desinformação para cuidar de uma outra pessoa. Então, assim, se você quer aprender chakras de verdade, vou deixar o link aqui embaixo. Vibhuti no chakra frontal, no plexo solar, aqui na garganta também, pode passar no timo, ali próximo ao Hripadma, para quem fez o curso, ou o chakra cardíaco, e na nuca também. Na nuca, que tem um portal de entrada de energia também muito importante. A gente absorve, tem muita troca de energia aqui pela nuca, pela base do crânio, onde fica o bulbo raquidiano.
Inclusive, há exercícios yogis, né, de meditação, em que você absorve o prana por aqui, pela nuca. E não é à toa que depois de um dia carregado, pesado, é comum que as pessoas estejam sentindo um peso onde? Aqui, ó, nuca e ombros, essa região aqui. Então, é uma região que você também tem que cuidar. Então, um pouquinho de vibhuti. Se você não tem vibhuti, você pode fazer o vibhuti. Vibhuti é cinza consagrada. A gente pode fazer um vídeo aqui no canal de como fazer o seu vibhuti em casa, consagrar esse vibhuti, ou se você tem já vibhuti, mas é cinza. Você pode usar cinza de incenso, consagrar ela, usar, enfim, a gente pode falar mais sobre isso, mas o vibhuti é uma alternativa. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu acho que é isso, gente. Gente, tem uma coisa aqui que eu lembrei agora que eu estava editando. Deixa eu falar para vocês. É o seguinte, quando você sentir que está precisando de ajuda para lidar com essas coisas, ou que está muito carregado, você não está sabendo lidar sozinho, sozinha, ou que você sente que tem um assédio espiritual junto, faça o seguinte, procure um lugar especializado para cuidar disso. Eu vou te dar um exemplo. Se você está na minha casa e você... Na minha casa não, você está em qualquer lugar, tá? Aí você quebra a perna e tem um hospital perto. Eu vou estar sendo caridoso se eu chegar para você e falar, não, deixa, não precisa no hospital, não precisa de nada, vem cá que eu vou lamber sua perna, eu vou pôr um palito de sorvete, vou enrolar numa linha de pesca e tá tudo bem. Não, o lugar que eu tenho que te levar, que você tem que ir, que quem está cuidando de você tem que te levar, é o pronto-socorro. Tem que ir no pronto-socorro, é lá que vai ter a equipe, lá que vai ter ambiente adequado, equipamento. A mesma coisa do ponto de vista espiritual. Por que eu falo isso? Até para prevenir, porque provavelmente vai ter gente que vai assistir isso e vai querer me mandar mensagem particular, DM no Instagram. Ai, me ajuda, porque eu tô sentindo assim, assado. Olha, a minha forma de ajudar é te passar a informação, é te trazer essa aula. Posso até trazer os cursos aprofundados que você pode participar também, mas a minha forma de te ajudar é como educador, te passando informação. Se você tá precisando de uma ajuda especializada, vai num lugar especializado, tá bom? Procura um centro sério ou qualquer lugar assim que possa te ajudar. Tá, não é simplesmente mandar uma mensagem para youtuber de internet que vai resolver todos os problemas. Não, a gente pode informar e tal. E, inclusive, isso que eu estou fazendo já é uma dica, que é definir limites. Olha, até aqui eu posso ir. Até trazer a informação eu vou. Agora, me envolver em questões que eu não estou a par, de gente que eu não conheço, eu não faço isso. A não ser em local preparado, adequado, quando eu estou me predispondo e estou lá para aquilo e pronto. Então isso também é importante você aprender a fazer, tá? Definir lugares, definir limites e o que é em cada lugar, qual que é o lugar adequado para cada coisa. E lembre-se de uma coisa, tá? Espiritualidade séria e madura, ela vai te levar para um caminho de equilíbrio. Se você começar a perceber que está muito fanatizado, muito fascinado, muito bitolado, muito luz, não sei o que, tem tudo para... E você está deixando de viver a sua vida aqui, aterrada, equilibrada, tem coisa errada, tá? Lembrando, as coisas trevosas não são aquelas apenas que se apresentam como coisas estereotipadamente malignas, tá? Existe muita enganação, muita coisa que tira a gente do nosso eixo de equilíbrio, muitas crenças, muitos paradigmas, muitas ideias coletivas ou do inconsciente coletivo, muita coisa que a gente aprende, muita coisa que a gente lê em livro. Então, assim, tem que filtrar tudo e perguntar, isso aqui está me trazendo equilíbrio, está deixando minha vida mais saudável em todos os aspectos ou está só me bitolando? Porque por mais que eu esteja bitolado na luz ou naquilo que eu acho que é a luz, ainda é bitolagem. Se está bitolado, está me desequilibrando. Tá? E ficar só nisso o tempo todo, só expandindo, só se abrindo, blá, 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 e deixar de viver a vida que tem aqui, isso não é equilíbrio. E isso pode te prejudicar nessa questão. Então, buscar sempre esse equilíbrio. Gente, beijo na alma, fica na paz, brilha a sua luz.
Vou deixar os links aqui embaixo, fica o convite para você conhecer o novo formato também do curso de meditação celta, o curso de chakras, vou deixar aqui todas as informações. Gente, fica na paz, ajuda o nosso canal aí também. Brilha sua luz, um beijo na alma, receba um abraço do tamanho do sol. E fica bem, fica bem. Você ajuda o mundo não querendo ser salvador da humanidade. Você ajuda quando você busca, na medida do possível, do seu possível, tá bem com você, no máximo de equilíbrio que você conseguir. Conseguir, ninguém tem que ser perfeito, tá? E lembrar, às vezes você vai sentir mais, às vezes você vai sentir menos, você não precisa se achar invulnerável nem com tudo isso. Às vezes você vai sentir, você tá num dia assim, num dia assado, aconteceu isso, mas lembre-se, você não é uma pessoa estranha, esquisita por causa disso. É um processo natural, não é só você que passa, tem muita gente que passa e passa, entendeu? Depois passa. Isso passa. Isso é um convite para a gente criar um mundo mais amoroso. Graças a Deus que tem pessoas que conseguem ver essas coisas com mais nitidez ou senti-las. Parabéns por existir e por ser quem você é. Fica na paz. Brilhe sua luz, receba um abraço do tamanho do sol. Olha, pessoal, para quem quiser, vou deixar o link do livro aqui embaixo, assim como os links dos cursos da meditação celta e também dos chakras, conforme eu falei ao longo do vídeo. Para continuar trazendo conteúdo e quem sabe expandir o canal, o Atmavidya depende de contribuições. A chave Pix do nosso canal é essa, pix.atma@gmail.com. Se você quiser e puder ajudar a gente, vamos ficar muito agradecidos. Fica na paz.